A segunda temporada do Cativeiro chegou. Depois de saber que sua esposa havia dado seu último suspiro, o rico gerente-geral deixou o hospital. Mas ele mal sabia que poucos minutos depois de sair, Lyra abriu os olhos de repente. Depois disso, On ficou com o coração partido, pensando que havia perdido a mulher que o mais amava. Mas ninguém poderia imaginar que Lyra tivesse recuperado a consciência. Embora tenha escapado por pouco da morte, Lyra sofreu um grave ferimento na cabeça e perdeu completamente a memória. Não só isso, ela era casada com outra pessoa. Mas naquele dia, On reencontrou Lyra e ficou chocado ao descobrir que a mulher que amava ainda estava viva. Mas Lyra não o reconheceu mais, então o rico recomeçou sua longa jornada em busca de sua esposa. O bilionário nunca pensou que sua esposa, morta há um ano, milagrosamente voltaria à vida. Mas devido a um acidente de carro, a mulher perdeu toda a memória. Infelizmente, outras pessoas se aproveitaram dela e se casou com um marido que não sabia cuidar de si mesmo. Mas ela sempre sentia dores de cabeça inexplicáveis. Cada vez que chegava essa hora, o marido e a irmã fingiam estar preocupados e diziam para ela tomar o remédio na hora certa. Mas neste momento, esta mulher não esperava que seu irmão mais novo mostrasse sinais de sucesso. É evidente que este casamento teve um impacto enorme. E Lyra, que perdeu a memória, é seu presente para o irmão mais novo. Acontece que Lyra ainda está inconsciente devido ao acidente de carro no hospital há um ano. Embora os médicos tenham prestado os primeiros socorros, nada pôde ser feito. Ou ficou com o coração partido, sem saber que ao sair do hospital, Lyra ainda abriu os olhos como sempre. Mas On não sabia nada sobre tudo isso. Ele não aceitava o fato de Lyra estar morta, então se trancou no quarto o dia todo. Todo seu corpo ficou deprimido, pois Lyra foi a mulher que ele mais amou na vida. Embora sua mãe tenha tentado persuadi-lo muitas vezes, ou permaneceu impassível. Mas afinal, ele é o ganha-pão da família, então essa não tem escolha se não tentar. Ela procurou especificamente a ex-namorada de On para desviar sua atenção. Mas diante da aparência de sua ex-namorada, On se comportou de maneira extremamente indiferente. Porém, a mulher sempre tem fantasias com On. Ela sabia que On se importava muito com o sobrinho. Por isso, ela se aproximou intencionalmente do menino, mas não importava o que ela dissesse, o menino só se lembrava de Lyra o dia todo. A ex-namorada mostra que é uma boa mãe que cuida do filho. Mas On inicialmente não gostou de tudo que ela fez, seu coração se encheu de dor pela perda de Lyra. Só assim, um ano se passou, todos os dias a mulher aparecia na frente de On. A certa altura, On pôde até ver a sombra de Lyra em seu corpo. Com a ajuda da mãe, On abriu gradualmente o seu coração. Ao mesmo tempo, ele sabia que deveria estar feliz pelo menino e sua família. Quando essa viu a mudança do filho, pensou que era tudo por causa da ex-namorada, e até discutiu com aquela mulher sobre a vida de casado. Mesmo que o adversário não tenha sido a primeira escolha de Ezra. Porque há um ano Eda se suicidou e Ezra viu que não havia escolha melhor. Agora ela tem que cuidar da mãe de Eda. Quanto à vila parecia normal, mas com a saída de Lyra todos não conseguiram esconder a tristeza. Principalmente eles têm opiniões diferentes sobre o problema da ex-namorada. A irmã mais nova achava que Lyra tinha acabado de falecer e que estranhos não podiam entrar na mansão. Mas sua mãe achou que tudo era para o bem da família, então as duas tiveram uma discussão acirrada. Logo depois, Leila foi descansar no exterior e nunca mais quis voltar para casa. Eles não sabem que Lyra não morreu, mas perdeu toda a sua vida boa em outro canto da cidade. Mas On não sabia nada disso. Ele olha a foto de Lyra todos os dias, sempre lembrando de cada momento com ela. Mas essa não quer dar a ele a chance de se lembrar de Lyra. Ela incentivou a ex-namorada a passar mais tempo com On. Mesmo quando On tinha que sair para trabalhar, ela desejava poder estar com ele. Neste momento, a menina também se preparava para ir ao local de trabalho de On. Mal sabiam eles que um acidente havia ocorrido no meio do caminho. Para evitar o carro que se aproximava, a mulher colidiu diretamente com um pedestre na estrada. Ao ver o homem gravemente ferido, ela não teve escolha senão pedir ajuda a On. Coincidentemente, On logo apareceu em cena. Infelizmente aconteceu alguma coisa com a Lyra. A irmã do marido dela é médica. Ela teve que fazer uma cirurgia de emergência. Antes de sair, ela pediu para Lyra trancar a porta e ficar em casa cuidando do paciente. Mas o homem doente muitas vezes sente-se deprimido e precisa de um ventilador para se aliviar. Infelizmente a casa perdeu energia. Lyra não tinha permissão para usar celular e não tinha tempo para pensar, então saiu correndo para pedir ajuda. Neste momento, On estava lidando com um acidente de carro. Só assim, as duas pessoas estavam a apenas algumas centenas de metros de distância. Lyra foi imediatamente à loja pedir ajuda. Ela usou o telefone para ligar para a cunhada. Quando ela saiu correndo, foi vista acidentalmente pela ex-namorada de On. Ela viu a foto de Lyra na sala, mas não contou imediatamente a On.
Pelo contrário, ela usou a desculpa de não se sentir bem, então disse a On para sair daqui rapidamente. Voltando à vila, encontrou as fotos e descobriu que a menina de antes era Lyra, a morta. Mas em seu coração ela ainda se consolava pensando que talvez tivesse visto errado. Ela também não tinha intenção de contar a On sobre isso. Nessa hora On estava sentado no escritório, às vezes sempre pensava em Lyra. Olhando as fotos de quando foram à praia, ele pensou em ir à praia relaxar, mas o que nunca imaginou foi Lyra sentada no carro indo para casa. A marginal bem em frente à estrada está em construção. Lyra só consegue sair do carro e caminhar. Você sabe, antes de perder a memória, o que ela mais amava era a praia. Ao ver a cena diante de seus olhos, Lyra teve uma sensação muito estranha. Ela sempre sentiu que havia algumas coisas das quais ela não conseguia se lembrar. Nesse momento, ela sentiu uma forte dor de cabeça, perdeu a consciência por um momento e depois caiu no chão. On estava pronto para partir. Com boas intenções, ele se adiantou para verificar a garota inconsciente. No momento em que tirou o véu, ficou completamente chocado. No episódio seguinte, Lyra parecia muito assustada ao olhar para o homem estranho à sua frente. On não teve chance de explicar, então providenciou para que alguém investigasse. Um homem de repente descobriu que sua amada esposa, que já estava morta há um ano, apareceu de repente diante de seus olhos de forma vívida. Ele pretendia conversar claramente com a ex-mulher, mas a esposa olhou para ele de forma estranha, como se eles nem se conhecessem. Isso deixou-o muito confuso, pois ele tinha certeza de que era Lyra. Lyra tentou encontrar uma maneira de fugir dele, ou hesitou em sair, mas quando se virou viu Lyra fugindo da praia como se estivesse sendo perseguido por um fantasma. Este homem que apareceu de repente deu-lhe uma sensação muito estranha. Para sua própria segurança, ela teve que correr com todas as suas forças. No entanto, ou a perseguiu vigorosamente e continuou chamando seu nome, ou implora a Lyra que ouça sua própria explicação. Ao dobrar a esquina, viu Lyra parada ali com a pedra na mão. Vendo Lyra assim, ou se sentiu muito revigorado, aproximou-se dela com cuidado. Ou lentamente se aproximou cada vez mais, segurando suavemente a mão de Lyra, ajudando-a a se acalmar. Ou garante que ele nunca machucará Lyra. Ao ouvir isso, Lyra pareceu se acalmar. Ou olhou para ela com atenção, essa era a mulher que ele amava profundamente. Ele perguntou: "Você me reconhece?" Porém, a resposta de Lyra o chocou. "Sou casado. Por que você está me perseguindo?" Mas ou ainda se recusou a desistir, querendo descobrir o que estava acontecendo. Ele correu atrás de Lyra e descobriu onde ela morava. Mas por mais que batesse na porta, Lyra não reagiu. Ou tentou manter a calma, lembrou-se do número da casa e do nome do dono da casa, planejando investigar com clareza e voltar mais tarde. Nesse momento Lyra não conseguia entender o que estava acontecendo, ela nunca tinha visto esse homem antes. Por que ele a perseguia constantemente daquele jeito? Lyra especula que parece que ele a conhece muito bem. Naquele dia, depois que Lyra acordou, ela saiu sozinha do necrotério. No corredor escuro, Lyra sentiu medo, sem entender por que estava ali. Olhos cheios de vazio, apenas andando sem rumo. Mas quando ela estava andando pela rua, infelizmente foi atropelada por um carro. A adversária era uma médica famosa. Para evitar responsabilidades, ela não chamou a polícia e levou Lyra secretamente para sua casa. Essa mulher tem um irmão paralítico. Ela pede para ele não falar besteira, ela mesma vai cuidar do assunto. Neste momento, no necrotério, as enfermeiras descobriram que o corpo de Lyra estava desaparecido. Eles pegaram o crachá e perceberam que talvez o hospital tivesse chegado à conclusão errada. O paciente pode não ter morrido de fato, mas assim que o assunto for exposto, o hospital enfrentará graves acusações. Eles pensaram no futuro sombrio quando isso foi revelado. Então encontraram um corpo aleatório e colocaram o crachá de Lyra na perna daquele corpo. Após a morte de sua esposa, ou ficava sempre triste e pensava nela. Nesse momento, Lyra recuperou a consciência, mas não se lembrava mais de nada. Vendo isso, a mulher teve um pensamento egoísta. Ela faria de Lyra esposa de seu irmão. Agora ela perdeu a memória, então mente que Lyra é esposa de seu irmão. No momento em que os dois conversavam, Lyra acordou. Mas de vez em quando ela sente uma forte dor de cabeça, a mulher aproveita para contar uma história, criando uma nova identidade para Lyra. Para controlar Lyra, ela prescreve medicamentos que impedem que Lyra recupere a memória. Além disso, toda vez que Lyra tomava remédio, ela sempre supervisionava Lyra. Esse também é o motivo pelo qual Lyra costuma ter dores de cabeça e só consegue se lembrar do que aconteceu recentemente. Quanto às memórias anteriores, todas foram seladas pelo método cruel da mulher. Deste lado, quando a ex-namorada pensou na mulher que viu durante o dia, percebeu que era Lyra, que deveria ter morrido há um ano. Mas agora ela só consegue guardar isso em seu coração, dizendo a si mesma para não revelar isso a ninguém. Enquanto ela esperar até se casar com On, isso não será mais um problema.
Ersa ainda está pensando em quando fazer o casamento do filho, ela quer fazer no subúrbio. Neste momento, On voltou para a vila parecendo cansado. Ele havia experimentado muitas coisas inexplicáveis hoje, então queria ficar sozinho. Assim que fechou a porta, Anna levantou-se imediatamente para cumprimentá-lo, mas ele não se preocupou em responder. Ou foi para o andar 2. Desde que Lyra morreu, ele sempre trancou esta sala e proibiu a entrada de qualquer pessoa, exceto ele. A sala ainda mantinha o mesmo layout. Neste momento as emoções de On estavam muito confusas. Ele relembra lindas lembranças de estar com Lyra, mas durante o último ano sempre foi atormentado pela saudade e pela obsessão pela falecida esposa. Assim que ele aceitou o fato de que Lyra não estava mais neste mundo, Lyra apareceu de repente. Mas Lyra não é mais a Lyra de antes, ela parece não conhecer On e age de forma estranha. Pensando nisso, On imediatamente julgou que só havia duas possibilidades. Primeiro, havia alguém parecido com Lyra. Segundo, a pessoa enterrada não era Lyra. Ele não sabia por que Lyra foi revivida tão milagrosamente, mas agora ela não o reconheceu. Deste lado, Lyra não conseguia deixar de pensar no homem que aparecia durante o dia. Ela se sentiu inexplicavelmente desconfortável, como se tivesse esquecido algo muito importante. On desceu e contou o endereço atual de Lyra ao seu subordinado, pedindo-lhe que investigasse. Após investigação, ele descobre que Lyra é realmente casada. On pensou em uma coisa, depois pegou o pente que Lyra usava e pediu aos seus subordinados que cavassem a sepultura para comparar o DNA. Ao mesmo tempo, ele também quer investigar todos que estão no hospital, incluindo médicos, enfermeiras e pessoal de limpeza que participaram da cirurgia há um ano. Mas eles não sabiam que Anna, do lado de fora, ouvia todas as conversas. Sentindo que as coisas estavam ficando fora de controle, Anna decidiu que não conseguia mais ficar parada. No dia seguinte, ela saiu para saber das novidades e descobriu onde Lyra morava. Assim que Cara abriu a porta, Anna pediu que ela mudasse de casa imediatamente. Ao mesmo tempo, os subordinados de On trouxeram os resultados dos testes. No momento em que On abriu, os resultados foram completamente inconsistentes, o que também mostrou que a pessoa enterrada não era Lyra. Além disso, os subordinados de On também descobriram o segredo de que o corpo de Lyra desapareceu depois que On deixou o hospital. Para evitar responsabilidades, eles usaram outro corpo. Sabendo disso, On identificou a mulher como Lyra, e ela ainda estava viva. No episódio seguinte, após Cara receber notícias de Anna, ela e sua família se mudaram naquela noite. Quando On chegou, ele viu apenas uma casa vazia, mas eles subestimaram as habilidades de On. Num piscar de olhos, On os encontrou, abriu a porta com força, olhou para Lyra e afirmou: "Eu sou seu verdadeiro marido."